irmãos, vamos ler em Tiago no capítulo 3, diz a palavra de Deus: meus irmãos, não queirais ser mestres, muitos de vós, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavras, e varão perfeito capaz de refrear também todo o seu corpo. Versículo 3, lemos juntos, por favor. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Versículo 4, observai, vede também os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Versículo 5, assim também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Querido Senhor, damos-te graças de conhecer e saber a Tua Palavra e aplicar os princípios da Tua Palavra em nossa vida. No nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, podem sentar, por favor. Hoje, com a Santa Ceia, tomamos mais tempo numa explicação mais longa e necessária sobre o entendimento lato, porque a Santa Ceia tem vários significados, não tem só um significado. Raramente eu falo sempre as mesmas coisas sobre a Santa Ceia. Há um conjunto de elementos de comunicação, de sabedoria, de conhecimento da Santa Ceia que são indispensáveis. E hoje tomei mais tempo do que o normal, porque o Espírito de Deus me dirigiu assim para o fazer. De qualquer modo, no pouquinho tempo que falta, eu queria que olhássemos todos com atenção sobre este tema. E vou perguntar aos meus irmãos se têm todos esta ficha de oração, um genérico de fé, que diz assim: esta vitória já me pertence em nome de Jesus. Toda a gente tem essa ficha. Por favor, passem pelos irmãos e vejam. Eu procurei já entregar há um tempo, já quase de certeza, pelo menos metade da igreja tem esta ficha de oração. É um genérico, é uma ficha genérica, uma ficha geral que dá para... Veja, por favor, se tiver, não precisa de outra. Se não tiver, por favor, leve uma. Uma para cada pessoa. Uma para cada pessoa. Se tiver marido e esposa, é uma para cada um. Se não tiver. Porque é um genérico e eu vou explicar o valor disto. Eu não queria que não é preciso vocês estarem a ler. Quando nós formos fazer, daqui a um bocadinho já vamos ler. Por isso, agora guarde na sua mão e entenda o que eu vou dizer. Primeiro, depois de entregar... Tivemos um mês que estivemos a estudar sobre planeamento, planos, estruturação, elementos de construção, de planeamento. Estivemos a estudar sobre isto. Estivemos a estudar sobre a projeção dos nossos sonhos. Estivemos a falar sobre o poder da visão, de ter uma visão. Num dos últimos cultos eu falei sobre Helen Keller, que lhe foi perguntado se haveria alguma coisa pior do que ser cego. E ela respondeu, olha a resposta dela: pior do que ser cego é não ter visão. Pior do que não ver é não ter visão. E é verdade. Uma pessoa pode ver, mas se não tiver visão, a sua vida não muda. A sua vida não se transforma. As suas realizações não acontecem. Dos lugares onde há maior riqueza acumulada e que nunca foi explorada, não é o lugar das minas de ouro da África do Sul, nem das minas de diamantes da África, nem dos petróleos das Arábias, nem as maiores riquezas que nunca chegaram a ser exploradas são as riquezas incontáveis de milhões e milhões e milhões e milhões de seres humanos que foram para o cemitério durante a sua vida, ou antes de tempo, ou no fim dos seus dias, mas que nunca chegaram a realizar nada das riquezas que Deus tinha colocado ali dentro. Deus tinha colocado livros que nunca se escreveram, tinha colocado sonhos e projetos, empresas e realizações que nunca se alcançaram e nunca se fizeram. Que pessoas que passaram os seus dias até ao último dia da sua existência, mesmo tendo vivido uma vida longa, em muitos casos,
mas que a riqueza de tudo o que Deus tinha posto lá dentro nunca foi explorado. Nunca foi tirado o potencial que lá estava e transformado em realizações. O uso do tempo foi mal aplicado. Gastaram tempo, esvaíram os seus dias, esgotaram a sua existência em coisas ou que não era exatamente o que Deus tinha para ser feito, ou então ficou numa tangente, passando ao lado das maiores realizações da sua vida. E nós precisamos saber e descobrir durante a nossa vida o que Deus tem colocado dentro de nós. O potencial que Deus tem colocado em nós. A vida, a criação, as visões, as realizações e as coisas que Deus colocou dentro de nós para serem feitas. E por isso, se caminharmos com objetivos e caminharmos com alvos, naturalmente nós vamos ser capazes de cuidar melhor do nosso tempo. Mas se caminharmos despreocupadamente, sem metas, sem objetivos, sem alvos na nossa vida, sem metas para alcançar e realizar, então nós desperdiçamos. A tendência para desperdiçar o seu tempo de qualquer maneira, porque quem não está a fazer nada de um grande propósito tem muito tempo livre para esbanjar, e nós afinal não temos esse tempo tão livre como pensamos. Precisamos de saber remir o tempo, aplicar o nosso tempo em realizações, projetá-las, organizá-las, planeá-las, pedir a sabedoria de Deus para as colocar em ordem e executar e realizar as coisas que nos propomos na nossa vida. Meus queridos irmãos, depois de falar sobre os sonhos e projetos e planeamento, depois de lançar para a frente o pão sobre as águas para visões e realizações na nossa vida, depois de sermos capazes de organizar planeadamente, eventualmente não só a 1 ano, mas a 2, ou a 4, ou a 5, e ser capaz de dizer daqui a 10 anos como será, daqui a 5 anos como será, daqui a mais do que apenas numa visão de 1 ano, se ela vos for demasiado pequena para aquilo que queiramos alcançar ou realizar. Seja de que modo for, quem nunca lança o seu pão sobre as águas, quem nunca lança as sementes para a frente, sementes da sua visão, sementes de planeamento, sementes de realizações, quem nunca vai àquilo que está guardado no profundo do seu coração para o tirar para fora, o tirar à luz, para que possa surgir no amanhã, à vista de todos, com certeza, se for adiando, através do pecado da procrastinação, do adiamento, dos adiamentos sucessivos, do deixar andar e do deixar fazer e do deixar correr e não tomar rédeas nas suas mãos das suas realizações e das coisas que quer concretizar na sua vida, um dia vai olhar para trás e não fez nem 1% daquilo que queria ter feito, poderia ter feito, e eu atrever-me a dizer, deveria ter feito. Mesmo das coisas que são impossíveis. Na verdade, acerca dos sonhos e planeamento e organizações e realizações da nossa vida, Deus não nos pede as coisas impossíveis. Deus pede de nós o que é possível. Deus pede-nos para fazer o que é possível. Deus pediu a José para fazer o que era possível e deu-lhe um plano. E com esse plano na mão, ele subiu a dirigir, depois do faraó, a tomar direção de todo o Egito. Deus deu um plano na mão de Jacó. Não lhe pediu para ser ele a fazer com que dos rebanhos que Labão tinha durante tanto tempo desviado das suas mãos e enriquecido à custa do trabalho e do suor
do seu genro. Ele não poderia entrar nas ovelhas e transformar o ADN. Mas ele podia entregar nas mãos de Deus e fazer a sua parte, que era o que ele podia fazer. Todos os dias orar, todos os dias declarar a palavra sobre os cordeiros que iam nascer, sobre os rebanhos que iam nascer e como iam nascer, e tomar domínio sobre as circunstâncias à sua volta. Será que nós podemos ter domínio sobre a nossa vida? Podemos ter domínio sobre as circunstâncias à nossa volta? Será que Deus nos dá essa qualidade e essa capacidade? Mas quando ele deixava andar, quando ele deixava correr, os rebanhos nasciam exatamente nas cores próprias dos seus ancestrais. Só quando ele intervinha é que as coisas mudavam. Só quando nós fazemos uma intervenção com a realização de um propósito em mente, com o estabelecimento de objetivos claros que desejamos alcançar e realizar, é que Deus faz as mudanças acontecer. Deus pode convidar-nos para isso. Deus convida-nos e chama-nos para isso. As partes impossíveis é Deus que faz. As partes possíveis nós fazemos. Nós podemos rodear as muralhas. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias e no último dia 7 vezes. Derrubar as muralhas, isso não é tarefa nossa. Isso pertence ao poder de Deus realizar. Derrubar uma doença, derrubar um problema, derrubar barreiras intransponíveis antes, isso é Deus que faz. A nossa parte é fazer aquilo que nós sabemos que podemos fazer. Você sabe que pode orar, você sabe que pode ligar-se ao poder de Deus, você sabe que pode ter um compromisso firme com Deus, você sabe que pode ter uma aliança firme com Deus em todas as áreas da sua vida. Você sabe que na cruz Jesus levou toda a maldição fora da sua vida e por isso nenhuma maldição pode vir sobre si se não abrir a porta e lhe der lugar, ou pela incredulidade, ou por pecado e desobediência, ou pura e simplesmente por não confiar e não acreditar na própria palavra de Deus. Mas nós somos crentes. Não somos incrédulos, mas crentes. Nós cremos no poder de Deus. E nós cremos que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que temos pedido ou pensado, segundo a promessa de Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer acontecer muito mais. Amém? Por isso, depois dos sonhos, impõe-se uma necessidade absoluta de disciplina sobre a nossa fé, sobre as nossas palavras, sobre os elementos criativos da nossa vida para chegar às realizações dos alvos e objetivos que nos propomos. Que adianta orar por alguém que tem exames médicos para fazer, ou tem uma doença a combater, ou tem alguma coisa, e veio aqui e orou, recebeu oração, sentiu-se muito bem, muito melhor, logo a partir desse momento. Mas depois, passado 1 dia ou 2, se tiver um sintomazinho, ou se aparecer um amigo ou uma amiga e perguntar, então, como estás? Não diz, eu fui ao culto, recebi a oração e estou curado. Não, diz o quê? Vamos lá ver. Cuidado, porque tem que se ter cuidado, não se pode dizer desta água não beberei. E eu vou fazer uns exames, vou ver o que o médico vai dizer, e depois, conforme ao que me disser, vamos lá ver. E eu estou aqui todas as manhãs a dizer assim, está curado em nome de Jesus, está livre em nome de Jesus, é mais que vencedor em nome de Jesus, está vitorioso no poder de Deus, tudo flui numa perfeita saúde, inclusive participou da Santa Ceia, agora é que está mesmo curado, e a pessoa lá em casa está a dizer, então, Chico, como é que estás? Pergunta a Madalena, a esposa. E o Chico responde o quê? Olha, filha, isto vai indo. Devagar. Então é devagar que vai indo, mas vai indo, graças a Deus que vai indo. É pior do que o Manel que diz, não, isto não vai para lado nenhum, não há maneira de eu melhorar. Quer dizer que com as nossas palavras nós atrapalhamos o milagre de Deus.
Com as nossas palavras nós podemos destruir a bênção de Deus e o poder de Deus, porque não alinhamos as nossas palavras com a nossa fé, com o nosso coração, com a oração que fizemos, com aquilo que pedimos. Não estamos em unidade nem com Deus, nem com a oração que fizemos, nem com nada. Nós estamos desligados. Nós estamos crentes na igreja e descrentes lá fora. Isto não funciona assim. Assim não funciona. Diga para o seu irmão, assim não funciona. E não funciona nem na saúde, nem nas finanças, nem em nenhuma área da sua vida. Você tem que ser um vencedor cá dentro e um vencedor lá fora. Tem que ter fé cá dentro e tem que ter fé lá fora. Tem que dizer, sem medo nenhum, estou curado, em nome de Jesus, e estou curado. E quando fizerem o exame vão ver que eu estou curado. E não pode ter a fé de Tomé. Tomé diz assim, quando eu sentir e tocar, eu vou saber que estou curado nessa altura. Tomé pensa assim. Quando eu tocar em Jesus, eu vou ver e vou acreditar. Mas se não tocar, se não sentir, eu não acredito em nada. Então a sua fé não pode ser a de Tomé, porque a fé de Tomé não funciona. A sua fé tem que ser eu venço, mesmo quando não sinto nada. Eu triunfo sobre isso, mesmo quando ainda não vejo. Isso está condenado a desaparecer, porque o poder de Deus que está em mim é muito maior. Meus queridos irmãos, depois disto, a Bíblia diz, um navio enorme, levado por ventos impetuosos, no meio de ondas poderosas, e no entanto, é dirigido por uma coisa tão pequena, um leme. Comparado com a brutalidade do navio e das imensos milhões de toneladas que lá tem em cima, de um cargueiro, por exemplo, ou de um petroleiro, que precisa de 2 horas para dar a volta. Vou ali, vou dar uma volta e venho já. 2 horas. É tão grande e imenso aquele animal que ele, para dar uma volta, precisa de 2 horas para dar a volta. E o leme faz com que aquele monstro imenso de milhões e bilhões de toneladas consiga dar a volta toda. O leme, tão pequenino. E dá a volta àquilo tudo. Sabe o que a Bíblia diz que é o leme? A nossa língua. A sua língua é o seu leme que vai dar direção à sua vitória se você o colocar em automático na rota certa. Tenha cuidado com as suas palavras, porque a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Uma coisa que eu tenho orado todos os dias aqui na igreja é para Deus livrar das maldições. Não há pior coisa do que juntar-se a algumas pessoas piedosas à volta da cama de um doente, dizer assim, então como é que ele está? Olha, ele está muito mal. Gostamos muito dele, mas está nas últimas. Gostam dele? Gostam. Desejam o mal dele? Desejam. Mas porquê é que em vez de concordar na morte e na desgraça e na destruição, não concordam antes? Como? Desejam a morte dele? Não. Mas parece. Desejam a morte dele? Não. Mas então, se não desejam, porquê é que não concordam antes em estar curado e livre? Porque se o sofrimento, aquilo que eu tenho aprendido durante alguns anos, é que às vezes um sofrimento continuado na vida de alguém com uma doença, a pessoa acaba por desistir. Já não aguenta mais. Chega a um ponto em que não aguenta mais. O diabo vence pelo cansaço, vence a pessoa porque é sempre... Agora está bem, passa meio ano está bem, depois meio ano está mal, depois uns meses está bem, depois outros meses está mal, depois mais um tempo está bem, depois mais um tempo está mal. E isto repete até que a pessoa já não aguenta mais. O enfraquecimento começa a ser galopante. A falta de forças, a falta de tudo, a pessoa começa a ter dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas e por fim desliga, desiste, já não luta mais. E isto é altamente perigoso. A atitude certa
é juntar à fé as suas palavras numa direção certa. Juntar à sua confiança as suas palavras. Veja como está escrito aqui, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder. À primeira vista nós poderíamos dizer, a morte e a vida estão no poder de Deus, não é? Estão na mão de Deus, no poder de Deus, Deus é que sabe. Eu disse assim, a vida talvez, mas a morte não. A morte então está na mão do diabo. Também não. Nem na mão do diabo, nem na mão de Deus, nem nada. Diz aqui, a morte e a vida está no poder da língua. Qual língua? A sua. A sua língua. Se alguma coisa vai viver ou morrer, se um projeto vai avançar ou vai perecer, se um projeto vai ter sucesso ou vai cair, depende de si. Se você disser não posso, não consigo, não sou capaz, não venço, você está a entregar o domínio ao diabo para dominar sobre si. Do contrário, a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Pois é. É para falar isto, é para dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Se disser, na cruz Jesus levou a maldição da pobreza. Agora, se não temos nada, somos pobres, não sei para onde ir, não sei para lado nenhum. Cara, se calhar o mais certo é preparar um beliche ali debaixo da ponte. Está amarrada essa maldição de Satanás. Isso não vai acontecer nunca. Não há justo desamparado. Não existe tal coisa. Isso não vai acontecer nunca. Mas se a pessoa ligou ao poder de Deus, entregou os seus sonhos, fez uma aliança com Deus, e a seguir, o que é que vai fazer sobre isso? O que é que vai decidir sobre isso? Quais são os passos que vai dar? Quais são a sua fé expressa nas suas palavras? Como em casa abre uma torneira e sai água, abre a sua boca e sai o quê? Que águas saem do seu coração, dos seus pensamentos e da sua boca. Que palavras saem? As palavras são a expressão da sua fé. Por isso devem ser palavras cuidadosas de fé, de ligação ao poder de Deus, daquilo que ligou ao poder de Deus a manter-se. É isso que está aqui a dizer. Quem vai dar direção ao navio da sua vida, ao navio dos seus sonhos, dos seus projetos? Quem vai dar a direção? É você que vai dar. Deus vai ajudar nesse processo de lhe trazer a vitória às suas mãos. Mas quem tem que colocar esses planos em ação e ter cuidado com a sua fé, somos nós. Amém? Em Romanos, no capítulo 10, vamos ler este versículo e terminamos. No versículo 9, inclusive, repare, que até para a própria salvação é o mesmo procedimento que acontece. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz, porque se com a boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a salvação vem através da declaração da sua fé naquilo que Jesus fez por si. Eu creio que Ele morreu na cruz por mim e ressuscitou. Eu creio que Ele é o Senhor. É o meu Deus e o meu Rei, e eu peço que Ele reine sobre a minha vida e coloque a minha vida nas suas mãos. Quem o confessar como Senhor e como Salvador, será salvo. Porquê? Porque com o coração se crê, versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E faz confissão para cura, e faz confissão para bênçãos financeiras, e faz confissão para os projetos que você apresentou. Por isso esta folhinha que está aqui, que eu pedi que os irmãos agora vissem, pega agora nessa folhinha. Quando você pensa num assunto, num problema, numa coisa que quer ver que Deus lhe ajuda a resolver. Por exemplo, nós oramos os dois. Você pense. Vou-lhe dar uns segundos para pensar. Qual é um problema? Um problema, só um. Um problema. Não importa se é muito grande, se é pequeno, se é... Uma das coisas que você escreveu nos seus sonhos. Que você diz, meu Deus, este assunto eu quero ligar ao teu poder. Ora diga, quero ligar este assunto nas tuas mãos. Quero entregar este assunto no teu poder. E eu quero pedir hoje que tu me ajudes a vencer isto. Em nome de Jesus. A partir deste dia, acerca desse problema, você pode escrever aqui ao lado qual foi o problema, pôr a data, e todos os dias você diz, esta vitória já me pertence em nome de Jesus. Não importa se o problema era de saúde, se o problema era de família, se o problema era
de trabalho, se o problema era qualquer coisa, seja o que for, qualquer coisa que pedir e ligar ao poder de Deus, esta vitória já me pertence. Deus vai agora dirigir isto em vitória. Deus é muito maior do que o problema que o diabo arranjou. Amém? Deus é maior. Diga comigo, Deus é maior. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Terceiro, Deus prometeu conduzir em triunfo. Está escrito em 2 Coríntios 2,14, este versículo que eu digo tantas vezes. 2 Coríntios 2,14 diz isso. Diz, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então Deus vai me conduzir a partir de hoje em triunfo sobre isto. Deus vai fazer-me triunfar sobre isto. Então esta confissão de fé genérica dá tanto para foi feita de um modo geral, de um modo genérico, para se adaptar a qualquer coisa que você ore e precise, adaptar aos seus sonhos, mesmo para quem não se diz assim, não sei fazer uma confissão de fé, sabe adaptar esta, sabe colocar nesta folha, seja aqui, ao lado ou atrás, as coisas que você ligou ao poder de Deus e pode dizer, esta é a minha fé para vencer. Em nome de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frase número 6 diz assim, posso não saber tudo como Deus vai fazer, mas sei que Deus faz. Mais uma vez, posso não saber tudo como Deus vai fazer, mas sei que Deus faz. Sei que Deus faz, sei que Deus conduz os meus passos em vitória, sei que não vai falhar. Em nome de Jesus. Está a ver? Este é um tipo de confissão de fé que dá para adaptar à sua vida e dá para pôr o leme na direção certa. E depois disso, por favor, não fale nada ao contrário. Não fale derrota. Não fale expectativas negativas. Não fale miséria. Não fale doença. Fale vitória. Fale bênção de Deus. Aprenda a lidar com os princípios espirituais e com o poder de Deus na sua vida. Amém? Graças a Deus. Tenha a gentileza de ficar a pé, vamos terminar. Eu prometi que não me alongava muito. E vamos agradecer. Mais uma vez queria agradecer a gentileza tão grande que tiveram em se lembrar do meu aniversário. Eu, aliás, a partir dos 50 não faço mais anos. Portanto, cheguei aos 50, acabou. A partir daí não são anos, são só aniversários. Não são anos, é só para apagar uma vela ou qualquer coisa, mas não há mais aniversário. E os números pararam. Glória a Deus. Se quiser saber a minha idade, só pelo Messenger. Estou a brincar, claro. Só fiz 26 agora. 26 é uma linda idade. Como? 62. Não, isso seria 31 em cada perna. 31 em cada perna é que dá o número certo. Exato. Não é muito. Até aos 120 ainda tenho bastante tempo. Não posso perder tempo, mas posso acelerar. Glória a Deus, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças desta bênção. Damos-te graças que tu multiplicaste 100 vezes mais sobre os meus irmãos a lembrança da generosidade e do carinho que tiveram comigo. E eu clamo em nome de Jesus também sobre estas confissões de fé, de acertar agora, durante este mês de fevereiro, as nossas palavras de acordo aos nossos objetivos. Colocar as nossas palavras em linha com os objetivos que nós temos, com os alvos que nós temos, com as expectativas do nosso coração. Assim oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Uma semana cheia da bênção de Deus. Se alguém precisar de oração por qualquer coisa, estou disponível para orar por si e desejo a maior vitória durante esta semana. Um abraço. Obrigado.